A gente anunciou agora há pouco na abertura do programa que nosso entrevistado nesta edição de Conjuntura é o médico Ronald Mendonça, diretor da Clínica Psiquiátrica José Lopes de Mendonça, aqui de Maceió. E é com ele que a gente começa a conversar a partir de agora. Doutor Ronald, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa Conjuntura. Bem, vamos começar falando a respeito da situação da Clínica José Lopes de Mendonça, em função de que a direção da clínica resolveu não atender mais pacientes do SUS. Como é que está realmente essa situação, doutor Ronald? Desde 2013, Flavinho, nós estamos sinalizando para a Secretaria da Saúde do município que nós queríamos fazer uma mudança, porque nós estávamos com 220 leitos e, por dessas coisas que só Deus sabe, o SUS paga mais ao hospital que tem menos leitos. Então, nós pretendíamos ficar com 160 leitos e isso daria, vamos dizer, uma colher de chá, um refresco a gente, para ver se a gente não tinha tanto prejuízo. E a Secretaria da Saúde sempre fez ouvidos moucos, nunca prestou atenção aos nossos apelos, nunca. E foram vários, nós temos tudo documentado. Bom, a clínica, doutor Ronald, começou a funcionar quando e quando começaram esses problemas? Eu posso dizer que a clínica nunca foi aquela fonte de renda extraordinária. Mas, a partir de 88, ainda na ditadura, papai já reclamava bastante. Mas foi a partir de 88, com a criação do SUS, que a coisa começou a apertar. Então, nós passamos vários governos, e o SUS, me permita fazer uma digressão, os criadores do SUS imaginavam que dentro de 20 anos não haveria nenhum paciente para hospital, não só o psiquiátrico, como para toda a rede hospitalar. Então, alguém que criou o SUS achava isso. Então, eles deram muita ênfase à medicina preventiva e castigaram. Eles levaram à falência vários hospitais, não só os psiquiátricos, como hospitais gerais, por conta disso. Pode-se dizer, então, que houve um desestímulo à internação, seria isso? Não, a gente continuava, porque nós éramos formados em dificuldades. Ainda com os militares, nós passávamos uns meses em que trabalhávamos no vermelho, mas outros meses havia uma regulamentação, havia um ajuste, e a gente passava a trabalhar com mais folga. Isso foi durante bastante tempo assim, né? Ainda do tempo do INAMPS. Mas com o SUS foi uma coisa assim que chamou muita atenção. Tanto é que o SUS, a partir de um determinado momento, observou que as diárias, nenhum hospital mais iria querer internar. Aí ele criou o chamado PROHOSP, que é um estímulo ao hospital, é o reconhecimento. Ele está dizendo assim, eu pago muito mal e vou dar um PROHOSP para os hospitais. Só que ele deu PROHOSP para todos os hospitais, menos para a psiquiatria. Esse foi o problema. Doutor Ronald, para o telespectador se situar melhor nessas suas colocações, qual a remuneração hoje do SUS para os pacientes psiquiátricos? R$ 32,00. Isso equivale à diária? Diária de R$ 32,00 e aí está incluído a medicação, está incluído todo o serviço. Não. Profissional, ele ganha R$ 6 ou R$ 7,00. É a consulta que o SUS paga ao médico. Agora,
para o hospital, ele paga R$ 32. Se nós tivéssemos conseguido essa mudança de 220 para 160, a nossa diária ia para 40 e poucos reais, um aumento em média de R$ 10, o que é uma fortuna. Você creia que é uma fortuna para a gente. Mas aí eles resolveram sabotar. Eu não sei nem... Não é descaso, é sabotagem. Pode-se dizer, doutor Ronaldo, que esse é o momento mais difícil porque passam os hospitais psiquiátricos em relação a essa questão com o SUS? Sim, sim. Porque isso foi num crescendo, Flávio. A gente tem uma ala considerável de pacientes de convênio, que não geram nenhum lucro fabuloso, mas o pouco da receita, a receita que é gerada dali, a gente coloca no SUS. Então fica uma coisa muito perversa. Aquilo ali é uma empresa, não é obra de caridade. Nós temos um patrimônio de milhões, né? Você conhece aquilo ali, sabe, aquilo ali não é uma casa de canto, de rua, que a gente resolveu colocar aquilo. Entendeu? Aquilo tem uma tradição, tem 54 anos. Nós moramos lá. Então, aí esse prejuízo foi se acumulando ao longo dos anos. No ano passado deu prejuízo, no ano retrasado deu prejuízo. Tem 20 anos que a gente está trabalhando no vermelho em relação ao SUS. O que acontecia é que o que sobrava dava para fechar nossas contas. Mas a diferença foi se tornando tão grande que hoje os convênios não pagam nenhuma maravilha, que hoje, nem com este aporte, a gente consegue fechar as contas. Esse é o problema. Hoje, qual é a situação da Clínica José Lopes de Mendonça para tomá-la como exemplo? Vocês não estão atendendo o paciente do SUS? Nós cansamos, Flávio. Nós cansamos de mandar ofício para a Secretaria de Saúde do município. O último requerimento nosso, nós fizemos em agosto de 2014, desde 2013 que a gente vem insistindo nisso. Em agosto de 2014, nós mandamos assim, quase como um ultimato. Aí não aceitamos mais pacientes até a cota dos 160 leitos. Então, nós ficamos com 160 leitos desde agosto. E mandamos uma correspondência para lá, informando isso, que a gente tinha decidido ficar com os 160 e tal e tal. E no final do ano, em dezembro, alguém descobriu que o nosso requerimento jazia no birô de algum burocrata daquele. Aí nós reclamamos. Cara, o que é isso? Que falta de respeito é essa, minha amiga? Não tinha dinheiro para mandar um fax. Foi quando eu soube que fax era pago. Eu não sabia que fax era pago. Um fax, porque esse fax é mandado para Brasília e Brasília mandará automaticamente no mês seguinte ou 2 meses depois o dinheiro correspondente. Isso não prejudica ninguém daqui, entendeu? Que o dinheiro vem de Brasília, não era tirado da secretaria. E é sabotagem, eu considero isso sabotagem. Tem outros nomes mais vulgares, mas eu quero dizer que é sabotagem. O senhor vê alguma explicação para esse desinteresse em relação a esses pacientes do SUS? Bom, isso faz parte de uma chamada luta antimanicomial, que começou já há vários anos na Europa, e no Brasil ele está com muita força nos
no final dos anos 90, com Fernando Henrique Cardoso e tal. E aí foi votada uma lei e a luta antimanicomial queria acabar os hospitais psiquiátricos por decreto. O Congresso teve bom senso e disse, não se acaba o hospital psiquiátrico. Mas houve uma redução de internamentos. Mas essa coisa ficou meio na cabeça dessas pessoas, que o hospital psiquiátrico, o paciente entra e não sai mais. Imagine só, nós temos hoje cerca de 100 mil registros. Você imagine só, se o doente entrasse e não saísse. Nós teríamos 100 mil doentes lá dentro, né? Nós, no caso, a clínica do senhor. Sim, todos os hospitais psiquiátricos, eles têm, quando o paciente entra, é registrado. Aí recebe alta. Entra outro, recebe um paciente, muitas vezes volta 2, 3, 4 vezes. Mas eles voltam, porque a doença mental é crônica desde o início. Ela não é uma infecção, uma febre tifoide, uma meningite, que a pessoa se trata e fica bom. Não, é crônica. É um defeito no cérebro, digamos assim, para a gente não entrar em mais detalhes. E precisa do controle de medicamentos e de outros cuidados, mas sobretudo de medicamentos. E aí, uma das visões dessa luta antimanicomial era nos chamar de cronificador de pacientes, de torturadores. Houve quem dissesse que a gente colaborou com a ditadura. E isso é de rir, né? Bem, vamos ao intervalo. A gente